Shabbat Shalom a todos. Um bom começo de Shabbat, né? Nós vamos hoje falar sobre a Parashat Tetzaveh, né? Essa Parashá, ela começa ali no livro de Shemot, capítulo 27, e vai até o capítulo 30, Passuk 10. E a tradução da Parashá é ordenarás. Eu coloquei errado ali, mas o nome correto é ordenarás. Tetzaveh é do verbo letzav, né? Está falando que o Eterno está dando uma ordem para que seja feito outra ordem. Uma coisa mais ou menos desse tipo, né? E a raiz da palavra letzaveh sai também mitzvah, ordenância, que vem do verbo letzaveh. E ela aqui está no caso, a raiz tetzaveh, né? E no caso seria ordene. Hoje, o estudo que eu trouxe hoje para nós, o subtítulo é Moda e Mistério, a indumentária real. Eu vou fazer uma pequena passagem ali pelo começo da Parashá, né? Mas eu vou focar bem nessa parte das indumentárias dos sacerdotes. A Parashá começa no capítulo 20, Passuk 27, Passuk 20. Eu vou tentar ler em hebraico. Ve'ata tetzav etz bnei Israel ve'ku elecha shemetzait zah kitza la'amor le'alot ner tamid. Agora eu vou traduzir ao literal, né? Que aqui tem uma tradução, uma adaptação, né? Ve'ata letzav, não, ve'ata tetzav, né? Você ordene. Aí o Eterno já começa a fazer essa indagação a Moshe. Et bnei Israel, ou seja, aos filhos de Israel. Ora, mas não seria os filhos de Aharon, que vai cuidar do templo, que vão ser os sacerdotes, o sumo sacerdote, a família levita? Então por que ele dá essa ordem a Et bnei Israel? Porque se a gente for ver num exemplo prático nessa questão, é que o azeite ele representa o Ruach HaKodesh, certo? Muitos. E aqui está dizendo que os filhos de Israel têm que trazer aos sacerdotes algo especial, algo para ser feito. Então, logo seria o azeite. E se o azeite ele representa o Ruach HaKodesh, como é que o povo de Israel vai levar o Espírito de Deus para os sacerdotes? A gente vai falar sobre isso, tá? Ve'hu, né? Ve'hu elecha, e tomaram para ti shenet zait, óleo de azeite, né? Azeitona. E aqui ele fala zat kaite, zak kaite, puro e batido. Esse azeite ele teria que ser puro e batido. Lembre-se que eu disse, os filhos de Israel terão que trazer aos sacerdotes azeite puro e batido. Lehalot. Lehalot seria para iluminação. A tradução literal aqui seria elevar. Lehalot, elevar. Ner tamid. Ner tamid você já ouviu falar sobre isso, né? Que é uma lâmpada que ela é contínua. Ali a tradução literal dela seria uma lâmpada para sempre. Aqui temos, uma ner tamid. O Rabi sempre falou dela, certo? Então, voltando à oliveira, pessoal, o Rav Shaul, ele diz assim, uma desses ensinamentos dele, oliveira verdadeira, né?
Ele até faz uma alusão ali da oliveira brava e da oliveira verdadeira. E que essas oliveiras, elas foram quebradas, né, das verdadeiras, e ele foi tirado ali algumas do jambuzeiro bravo e foi enxertado na oliveira. Existem muitos teólogos por aí, líderes, que faz alusão de que a oliveira, ela é Yeshua. E não é. A oliveira trata-se do povo, o povo de Israel. Está falando do povo de Deus. E o curioso é que, dentro desse Mishkan, existia uma menorá. Aqui temos uma menorá. Não, ali é Hanukkah. Não está aqui. Ela é de 7 pontas, né? E essa menorá, ela tinha que ter nela óleo de azeite, para continuar sempre acesa ali. E aí a gente tem duas coisas para analisar em relação a esse acontecido. Porque aqui nós vamos falar sobre tudo que há no céu, no Shammai, está aqui, na terra. Temos uma cópia. Lemala, céu, lemata, terra. Então, a terra nós temos uma sombra do que há nos céus. Então, ali nós encontramos a menorá. Imagina, a menorá. A menorá, o motivo de existência da menorá é que haja fogo. E o fogo, ele nos traz, ele nos arremete a quê? O fogo, ele é calor. O fogo, ele produz luz, né? Ele consome moléculas com combustível. É um elemento que não ocupa espaço, né? Não tem como pegá-lo, o fogo, né? Então somente aquece. O que aquece? O que aquece da vida, porque o que é frio é morto, né? Tudo que é frio é gelado, morto. O fogo é quente, ele traz vida, ele aquece. E com a iluminação do fogo, você consegue ver todos os detalhes. Você vê, ou seja, isso faz uma alusão sobre o conhecimento. Com o fogo você tem a luz, certo? Só que aí existe o grande porém. Para que esse fogo aconteça, ele precisa do azeite. É indispensável o azeite. E esse azeite, ele tem assim a alusão do povo, mas também com o Ruach HaKodesh, para fazer a mescla, para que senão o povo não existiria sem o Ruach, sem o Espírito de Deus, certo? Então, seria assim, o povo é a oliveira, que faz o quê? Dá o fruto, o azeite. E do azeite é esmagado e vira, então, o óleo, o combustível, que vai que vai sustentar a menorá. Então, vocês percebem aí como o Eterno ele queria que existisse uma junção do povo com os sacerdotes, né? Com o povo dele, com os levitas, tudo através disso. Existe um midrash que diz assim, ó, mostra semelhante entre o azeite e o povo de Israel. Assim como o azeite de oliva é melhor do que todos os óleos, o povo de Israel é mais consagrado das nações. O óleo é produzido por forte pressão. Da mesma forma, os filhos de Israel purificam seus corações e voltam ao Eterno quando estão sob forte pressão das nações. A gente tem testemunha disso aí, está acontecendo isso. Isso é a história do povo de Israel, sempre foi isso. Foi sempre opressão, sempre massacrando ali, esmagando o povo. Todos os outros líquidos, olha atenção, presta atenção nisso. Ó. Todos os outros líquidos podem se misturar, mas o óleo não se mistura com nenhum outro líquido. Da mesma forma, o povo de Israel é a única nação, Israel, a única nação na história que não foi engolido por outras nações e perdeu sua identidade. Se o óleo for derramado em outros líquidos, ele sobe à superfície.
Da mesma forma, aqueles israelitas que cumprem a vontade de Hakadosh Baruch Hu são elevados acima das nações. Você já ouviu falar isso aqui? Das nações do mundo. Assim como o óleo serve de luz para o mundo, a sabedoria que vem do Beit HaMikdash, o templo sagrado, serve de luz para o mundo inteiro. Esse é um midrash. Lindo, né? O Talmud diz assim, explica que o óleo usado para o candelabro não pode conter nenhuma escória. O que seria escória? Ele não pode ser contaminado. Então logo vocês vão pensar assim, mas o Moré acabou de dizer que o óleo não se mistura. Não tem como ele misturar com outro líquido, como é que ele, né? Como é que existe essa contaminação? Essa contaminação se dá com as pessoas, né? A alusão que dá é isso. As pessoas têm um frasco que ele mantém ali o azeite para o combustível do Ruach HaKodesh, mas ele tem outros frascos que contêm coisas mundanas, coisas do mundo, né? Uma adaptação. Vou até fazer um adendo aqui. Eu fiquei extremamente chocado. Eu não vou dizer nomes, mas eu ouvi um rabino essa semana dizendo que não tem problema comer porco. Pensa a responsabilidade. Não tem problema. Você não sendo judeu, você pode comer. Está livre. Eu ouvi isso de um irmão. Triste, muito triste. O azeite dele está contaminado e está contaminando os demais, certo? Então, eu quero fazer também um adendo sobre essa questão. Tomem cuidado de onde vocês se alimentam. Porque essa contaminação, ela está por aí. O advento da internet é lindo, é perfeito, é magnífico, mas tem muita coisa ruim. E se você às vezes não tem maturidade espiritual para filtrar isso, se alimente da sua sinagoga. Porque senão o seu azeite ele vai estar contaminado. Voltando a menorá, depois eu vou passar aí, gente. Voltando a menorá, vou dar. O candelabro, porque não, no caso, o candelabro ele precisava de uma manutenção diária naquele tempo. Então, o sacerdote ele tinha que entrar, só que detalhe, a ner tamid, que é a luz para sempre, ela não pode se apagar. Então, o que acontecia? O fogo, ele estava ali. De repente, o sacerdote ele estava limpando ali uma lamparina, uma lâmpada, a outra estava acesa de algum lugar. Porque a chama ela tem que ser contínua. É isso que fez a ordem do Eterno. E o curioso que esse sacerdote ele entrava para fazer essa manutenção por volta das 3 horas da tarde. Porque as lâmpadas da menorá, elas eram abastecidas de acordo com, assim, era feito assim, qual que é a maior noite em Israel? Eles dizem que é 14 horas, e a mais curta é 10. Então eles alimentavam a menorá com mais de 14 horas, para não correr o risco de chegar e a menorá está apagada. Eles usavam ali era aqui a medida em log, né? Era meio log, seria 1,5 litro de azeite por dia. Mas o curioso, pessoal, não é isso. O curioso é que quando o sacerdote ele entrava ali na parte da menorá para fazer essa manutenção, era às 3 horas da tarde. E essa hora é justamente a hora que está acontecendo há alguns anos, né? 1000 anos, 3000 anos depois, Yeshua estaria morrendo. Estaria expirando, né? Digamos assim. Então veja como o Eterno é perfeito. Ele não se faz nada fora. Quando eu li isso, eu achei incrível. E agora vamos para o capítulo 28, Passuk 1 de Shemot. Traga Aharon, seu irmão e seus filhos com ele, para perto de você, dentre os filhos de Israel,
para que ele possa ministrar a mim no ofício de Kohen sacerdote, Kohen Hagadol. Essa hora, o Eterno está chancelando, está assinando embaixo para a família de Aharon, e Aharon como sumo sacerdote. E aqui ele diz que teria que chamar Nadav, Abihu, Elazar e Tamar, todos os filhos de Aharon. E Aharon, ele era o Kohen Hagadol, o sumo sacerdote, ou seja, ele era tipo o chefe, né? Seu ministério era uma sombra. É importante que vocês coloquem atenção nisso. O ministério de Aharon aqui na terra, ele é uma sombra do ministério que foi mostrado a Moshe. Eu vou dizer a montanha, né? Mas todo mundo sabe que existe ensino aqui que fala que foi entregue para ele no terceiro céu. Então, meus arrin, tudo que é feito aqui na terra, nós sempre tem essa questão de dualidade. O povo judeu, o povo que estuda, ele sempre vai ter essa dualidade na cabeça. O que é aqui na terra está lá em Lemala, nos céus. Então seria uma cópia. E agora a gente vai entrar a fundo sobre isso. O tabernáculo celestial, ele também viu o eterno sumo sacerdote de acordo com a ordem de Melquisedeque. Esse personagem, Melquisedeque, é um personagem um quanto polêmico dentro do mundo do estudo, porque ele não tem genealogia, né? Existem estudos que dizem que quando ele apareceu a Abraão, tratava-se de Yeshua, o Mashiach, né? Então, esse Melquisedeque seria o sacerdote lá de cima, certo? Davi disse assim: disse o Senhor a meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponhas os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O rei Davi, nesse momento, ele chamou uma outra pessoa de Senhor. Ou seja, tudo leva a crer que Davi estava vendo o Mashiach quando ele escreveu isso. Certo? E aí ele segue, né? Hashem diz: jurou e não mudará de ideia. Você é um sacerdote para sempre, na ordem de Melquisedeque. Aqui existe um trabalho que a gente vai proceder aqui, daqui em diante, a respeito desse sacerdócio. E Yeshua ele foi iniciado, ele foi entronizado como sacerdócio no mesmo show, digamos assim, que teve aqui na terra, lá no Lemala. Tá? Aí judeus messiânicos, né? 5:10, está escrito: nomeado por um santo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Essas são referências, meus arrin, para provar essa entronização do Mashiach no Beit HaMikdash, no templo celestial, Lemala. Em Judeus Messiânicos, capítulo 6, Passukim, né? 19b, 20, está escrito: uma esperança segura e constante e penetrando naquilo que está além do véu, onde como um precursor, Yeshua entrou por nós, tendo se tornado um sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Certo? Judeus messiânicos, aqui, esses versículos, pessoal, só para provar para vocês essa questão do sacerdócio de Yeshua. Em Judeus Messiânicos 8, diz assim: agora nas coisas que estamos dizendo, o ponto principal é este: temos um tal sumo sacerdote que se sentou à direita do trono da majestade nos céus, o ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Notem quando ele menciona o verdadeiro tabernáculo, nós vamos abordar sobre isso, que o Adonai fundou. Não o homem, pois somos sumo sacerdote, é designado para oferecer tanto dons quanto sacrifício. Portanto, é necessário que este sumo sacerdote também tenha algo a oferecer. Pois se ele estiver na terra, ele não seria um sacerdote,
visto que há sacerdotes que oferecem os dons de acordo com a lei, que serve uma cópia e sombra das coisas celestiais, das coisas lemala. Assim como Moshe foi, foi avisado por Deus quando ele estava para fazer o tabernáculo. Pois ele disse, veja, você deve fazer tudo de acordo com o padrão que foi mostrado a você na montanha. Então foi passado a Moshe todas essas instruções. Isso aí vocês já sabem disso, né? Seguindo aqui, em Shemot 25:40 está escrito, veja se você os faz conforme o seu padrão, que foi mostrado a você na montanha. Aqui, pessoal, é o seguinte, judeus messiânicos, existe uma série de estudos do verdadeiro autor do livro, né? Muitos dizem que foi Shaul Shari. A minha opinião é pessoal, não existe prova arqueológica para isso, eu não tenho documentos para provar, mas dentro do que eu já estudei, quem escreveu o livro dos judeus messiânicos, a minha ideia, foi Shaul Shari. Tá? Então, o que acontece? Êxodo 25:40, ele está só atestando o que Shaul disse no livro dos judeus messiânicos. A palavra hebraica que representa padrão, ela é tavinit, que significa forma, imagem, desenho, modelo, cópia, que eu disse, né? Vem da raiz baná, em hebraico, que significa construir, né? Reparar, levantar. Então, aqui, meus arrinhos, vocês percebem que, além de ver, né? Existe esse verbo aqui é o verbo levinar. Levinar. E o levinar fala de imagem, de forma, né? E ele tem a raiz do levanot, que é a parte de construir. Então, além de você ver, é o que acontece com Moshe. Ele viu, ele construiu. Certo? Agora, é interessante, a hora que eu abri aqui o texto de Shaul, é importante vocês dizer, para vocês entenderem, que quando nós falamos dentro da tradução grega, né, a gente diz assim, quando fala verdadeiro, logo vem na mente que o outro é falso, certo? Isso aí é um pensamento comum de qualquer pessoa, isso vem do grego, tá? Então, tão somente a pessoa fala assim, o verdadeiro tabernáculo, o verdadeiro Mishkan, é como se o Mishkan de Moshe fosse fake, falso, né? Dá essa alusão. Foi aonde eu disse para vocês que existe essa dualidade dentro do judaísmo daqueles que estudam. Já está acostumado, né? Porque quando fala o verdadeiro, é que quer dizer que aquilo que está lá no céu, ou no Lemala, é diferente do que está aqui no Lemata, porque o Lemata, o tempo corrói, o tempo destrói. Isso é por isso que existe essa diferença, né? Isso aqui é só para explicar para vocês a diferença. Então, veja vocês na fé. Imagina, vocês vão testemunhar com um amigo de vocês e fala assim, eu acredito no Mashiach que está sentado ao lado do trono do Eterno. Mas vocês não viram isso. Mas vocês acreditam, né? Então, vocês falam assim, aqui dentro tem anjos. A pessoa não vê, mas vocês acreditam. Então, isso já é uma tendência do estudioso, da pessoa judeu ali, que estuda essa dualidade. Ele crê. Aqui Paulo disse, enquanto não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não vêm, porque as coisas que vêm são temporais, mas os que não vêm são eternas. É por isso que existe esse templo maior, templo verdadeiro, templo menor, tá? E Bernahu fala a mesma coisa, mas Hashem é o verdadeiro Deus, é o Deus vivo, um rei eterno, quer dizer,
quer dizer que ele é um Deus, né? Que ele é o verdadeiro, né? A mesma coisa, Yohanan 1:9. A verdadeira luz que ilumina a todos estava chegando ao mundo. Então quer dizer, a verdadeira luz, então essa luz que está aqui, ela é falsa. Entende? Tá? Yohanan diz: portanto, disse a eles, com certeza eu lhes digo, não foi Moshe quem lhes deu o pão do céu, mas meu Pai lhes deu o verdadeiro pão do céu. Na mesma questão que eu disse para vocês, o que é verdadeiro. Quer dizer, o pão quando Yeshua diz que ele é o pão da vida, quer dizer que o pão do céu, o maná, invalidou Yeshua, entendeu? Como é que existe essa diferença? Minha carne é verdadeira comida, e meu sangue é verdadeira bebida. Só para contextualizar aí, tá? Então aqui, o Eterno diz, em Shemot 28, 2, 3. Farás roupas consagradas para Haron, teu irmão, para glória e beleza. Atenção nessas duas palavras, glória e beleza. Você deve falar a todos os que têm o coração sábio, a que enchi com o Ruach Hormá, espírito de sabedoria, que façam as vestes de Aharon para consagrá-lo, a fim de que ele possa ministrar a mim no ofício do sacerdote. Aqui chegou, agora eu vou começar a minha ministração, vou falar das roupas, né? Qual que é o significado dessas roupas, dessas indumentárias? Elas são para a glória. Em hebraico quer dizer kavod. Para a beleza. Em hebraico tiferet. E para serem consagrados. Kadash, que é da mesma raiz de kadosh e kadosh, entendeu? Para o sacerdote. Estas são as vestimentas que eles farão. Um peitoral e um éfode, e um manto, e um casaco trançado. Um adorno para a cabeça, e uma faixa. E eles farão vestes consagradas para Aharon, seu irmão, e seus filhos, para que ele possa ministrar a mim e ao meu ministério. Aqui começa um pouco em especial a roupa do sacerdote. Kitonet é o manto. Mishnassaim, as roupas íntimas. O que eu coloquei roupas íntimas é o calção, né? É o calção que eles usavam, que é as roupas de baixo, né? Avenet, o cinto que tinha 32 côvados de comprimento, 16 metros. Aí vocês pensam assim, poxa vida, porque um cinto desse tamanho... Gente, o cinto aqui não é para segurar as calças, né? Porque eles não usavam calça, né? Eles usavam manto, túnicas, né? Então, não era para segurar a calça. Eu vou fazer uma explicação breve disso. No judaísmo, principalmente nas roupas, nas indumentárias dos Kohen Hagadol, dos sacerdotes, eles são cheios, recheados de simbologia. Tudo tem um porquê. No judaísmo, tudo que é longo, comprido, representa a eternidade. E por que eles amarravam isso na cintura? Para separar o santo do profano. Santo do profano? Já foi ensinado isso aqui, o Rav já ensinou. Você separa o seu corpo, que liga você ao mundo, né? As suas pernas, o órgão genital, que é o órgão reprodutor, a maioria dos órgãos digestivos, né, os órgãos excretores. E em cima são aquelas coisas que nos ligam a Lemala, aos céus, né? Que seria os pulmões, que respira o ar, né? Sopro. O coração, que bombeia sangue, que é vital. A boca, que louva ao Eterno. Os olhos, que contemplam as maravilhas do nosso eterno Deus. Né? E os braços, principalmente. Né? Portanto, essas são... e tem um outro utensílio aqui, que é migbat.
A mitra é uma longa tira de tecido que foi enrolada na cabeça, um turbante. Eles usavam um turbante que eles enrolavam na cabeça. Não era um kippah. Hoje o kippah, ele não é mandamento, ele é tradição. Mas a tradição do kippah veio justamente desse turbante. É uma outra história para poder explicar. Passando aqui. De acordo com o Midrash, deixa eu ver se eu acho o Midrash aqui. De acordo com o Midrash, no entanto, o turbante do sacerdote regular tinha cantos, enquanto o turbante do sumo sacerdote era redondo e era chamado mitznefet. Além dessas 4, o sumo sacerdote tinha mais 4 outras peças adicionais. Então existia 2 tipos de roupas. O sacerdote comum e o sumo sacerdote, aquele que eles faziam um sorteio para quem entrar. Aqui nós estamos falando de Aharon, porque ele foi o primeiro. São elas: Meil, o manto azul, né? Éfode, o avental, né? A Roshen, a placa peitoral. Nós temos um estudo aqui no YouTube sobre essa placa do peitoral que o nosso Rav deu. E o tzitz, o diadema. Isso aí seria uma placa. Era uma placa que eles colocavam na cabeça, que tinha escrito Kodesh Ladonai. Eles usavam isso. Tá? Bom, pessoal, agora eu fiz aqui uma passagem sobre as roupas, as indumentárias do sacerdote. Agora eu quero falar sobre a aplicabilidade disso nos nossos dias. Roupas são importantes, tá? Por que as roupas são importantes? Porque ela molda o caráter da pessoa, certo? Vocês concordam comigo? A roupa, ela molda o caráter do cidadão. Então, nós vemos aqui que elas são importantes nos escritos sagrados. Elas não só apenas servem para proteção, mas também demonstram a natureza e os feitos de quem as usa. Na verdade, nós revestimos daquilo que realizamos. Nossas ações e atitudes são as vestimentas da nossa alma. Pensa, então, além da gente nós termos a vestimenta que os olhos veem, nós temos uma vestimenta que é da alma. Ou seja, a vestimenta da sua alma é as suas obras, os seus feitos. Tá? Aharon e seus filhos ficaram responsáveis pelo serviço de maior santidade no planeta. Suas roupas serviam como lembrete dessa função representativa. Essas lhes serviriam para a proteção, mas o intuito principal era emanar glória e resplendor ao Eterno. Ou seja, qual que é a real objetivo das roupas quando o Eterno? Quando Aharon ele andava no povo, o povo via ele com aquela roupa, eles achavam que ele era um rei, porque era muito bonito. Mas era isso que o Eterno queria mostrar. Mostrar o esplendor dele através de Aharon. Certo? E hoje em dia, meus arrinos, é triste. Hoje, nós vemos aí pessoas que usam roupas e saem na rua, principalmente as meninas, né? São roupas que a mensagem que se passa é que está disponível, né? Igual o Rav fala, é o short que tampa as costas, né? Então está disponível. Quer dizer, isso aqui é um produto. Está disponível. Então não tem como exigir. Tanto é a gravidade da questão da vestimenta, ela induz a pessoa a respeitar a outra através da vestimenta. E o homem também, viu, gente? Você vê aí homem que... não vou falar eu, mas tem homem aí que usa camisa apertadinha para mostrar músculo, mostrar está malhando e tal. Mas não tem essa concepção de que isso está sendo oferecido como um produto. Isso é muito grave. E por isso que o Eterno se preocupou na questão das indumentárias. Em Terrilim 93:1,
1 diz: reina o Senhor. Sabia que o Eterno tinha vestimenta? Veja, vestiu-se de majestade, um dos atributos dele. De poder se vestiu o Senhor e se cingiu desse poder. E firmou o mundo que não vacila. Veja, o Eterno também tratando da vestimenta. Rito Galuto, agora que eu queria chegar, que legal. Rito Galuto 19, 7, 8. Alegremo-nos, exaltemo-nos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo se ataviou. Ou seja, nós, esposa, noiva do Cordeiro, nós temos que nos vestir. Esse vestir aqui é o vestir da alma, é das suas obras. Está falando das suas obras, que vai testificar você como noiva. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecesse e puro, porque o linho finíssimo são atos de justiça dos santos. Veja a importância, né? Aqui tem mais um passuca, né? O reino de Deus também há uma vestimenta obrigatória. Existe uma parábola que fala, eu não vou lembrar exatamente, que a pessoa foi chamada para uma festa, né? Não, foi para uma festa. E aí ele ficou relaxado, não se vestiu e ele foi expulso da festa. Tá justamente falando nessa questão de Tiarro aqui, né? Assim somos conhecidos e reconhecidos através de nossas vestimentas. Somos conhecidos nos céus por nossa fé e nossas obras de justiça. Voltando para o lado material agora, vocês devem estar se perguntando, mas como eu devo me vestir para vir na sinagoga? O nosso rabino, ele teve um tempo que ele pegou no pé disso. E até hoje, pega no pé disso. Existe um termo no judaísmo que chama tzniut. O que é tzniut? Tzniut é modéstia. Ou seja, você vai pôr a sua melhor roupa, o que você tem de melhor. Eu vou preparar uma refeição para o Shabat. Eu vou preparar uma roupa para ir para o Shabat. Mas sem perder a simplicidade. Entende? Porque a roupa expressa o que você realmente é. Certo? Rito Galuto. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Yeshua. Matiarro diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. E glorifique o vosso Pai que estás nos céus. Aí, por que Yeshua falou isso depois de justamente falar sobre as obras? Não pensei que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Ele falou isso porque a importância da lei. Ele quis mostrar ali a importância de se ter obras. Né? Em Efésios, diz assim: pois somos feitura dele, criados no Mashiach Yeshua, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou, ou seja, a Torá, para que andássemos nela. Está falando sobre você andar. As obras, né? Justificado. A glória e o esplendor das vestes de Aharon também remete à primeira vestimenta do homem no Gan Eden. Você já parou para pensar nisso? Aqui diz, os rabinos afirmam, que as roupas de Aharon simbolizavam o início do processo de restauração do status original do homem. Tais roupas remetem à restauração do relacionamento entre o homem e o Eterno, pois o plano do Eterno era restaurar o homem e a terra novamente como no Gan Eden.
Vocês já viram estudos, eu acho que foi aqui. O corpo de Adão e Eva era o quê? Lembra que lá no começo eu disse que as roupas do Kohen, eles tinham dois significados? Lekavot e Teferet, ou seja, glória e resplendor. Adão e Eva, eles eram feitos de glória e resplendor. Que curioso, né? Então, o Eterno, todo esse show que eu acabei de contar para vocês aqui sobre o Mishkan, o Eterno já está pensando lá no Gan Eden, da restauração do homem, de ter a morada no homem. Moré ensinou isso outro dia, acho que foi semana passada, sobre a importância do Eterno morar no nosso corpo. Agora, Eika. Vocês conhecem esse livro? Esse é o livro de Lamentações. Isso aqui é um dito que falamos todo Shabat na Minhá, na Avodah Minhá. Faz-nos voltar a ti, ó Adonai, e voltaremos. Renova nossos dias como nos dias dantes, né? Nós falamos isso todos os Shabbatot. Então, meus amigos, só para concluir para vocês, é imprescindível que nós façamos uma manutenção das nossas lâmpadas. Manter o fogo, o Ruach HaKodesh, aceso nos seus corações, para que nós resistamos, né, ao que o mundo nos oferece. Certo? É isso que eu queria ensinar. Baruch Hashem, eu agradeço pela oportunidade.